Tribuna Livre. Oferecimento Brasília Magazine, RD Calçados e Sapataria da Rodoviária. Boa tarde a você, telespectador da TV Brasília. Está entrando no ar o programa Tribuna Livre. Tribuna Livre, que é um oferecimento da Sapataria da Rodoviária, Brasília Magazine e RD Calçados, né? E hoje nós estamos recebendo aqui um convidado, né, nosso amigo Anderson Santos. O Anderson é o nosso síndico lá do Centro Clínico Sul, ali na 716 Sul, né? Exatamente. E o Anderson tem um projeto de sustentabilidade que me parece que é muito bom para a cidade e é muito bom principalmente, né, ali para o pessoal lá do Centro Clínico, né? Então seja muito bem-vindo, Anderson. Boa tarde, né? Boa E tarde. fala um pouquinho para a gente sobre esse projeto. Quem sabe a gente não consegue, né, que outros copiem, né, o projeto. Exatamente. Esse projeto ele começou por uma questão crucial que acontecia naquela região. O nosso prédio, especificamente, ele tinha um volume de lixo muito grande. E foi mais ou menos na época em que os órgãos de fiscalização passaram a exigir a construção de um abrigo de lixo. Por incrível que pareça, o abrigo que nós construímos, que era grande, não cabia todo o resíduo que nós produzíamos ali. Então eu comecei a trabalhar e pesquisar e buscar informações com pessoas da área para tentar reduzir o lixo. E foi aí que eu vi que eu já tinha algumas coisas, né, de conhecimento, e o conhecimento agregado me deu as condições para que a gente começasse a trabalhar em cima da redução. E como que é esse projeto? O projeto é o seguinte: hoje ele está formatado da seguinte forma. Todos os condôminos, alguns produtos, alguns resíduos, eles retêm na unidade por um determinado período. Na unidade, você diz, na sala? Na sala. Tá. Por exemplo, o papel. O papel ele pode ser perfeitamente ser armazenado por um período curto. E aí eu peguei todos os colaboradores do condomínio, fizemos um treinamento com cada um deles e estabelecemos quem pegaria o que e onde. E a partir daí tem uma planilha já pronta que cada colaborador vai naquela sala no dia tal, na hora tal, para pegar o papel e leva para o abrigo. E aí? Aí a pessoa vai lá, coleta, leva para Aí nós temos uma empresa que vem e compra, e está comprando esse material da gente. Compra o lixo. O resíduo. O resíduo, desculpe. O grande mote é esse. Aquilo que era lixo, a hora que a gente chama de resíduo, ele passa a ter valor. E o resultado disso, nesses 9 anos, é o seguinte: nós tínhamos 20 contêineres de lixo todo dia para o SLU ir lá e buscar. Hoje o SLU busca um contêiner. E esse contêiner ainda existe em alguns produtos. Então é feita uma reciclagem ainda interna. Exatamente. Aí depois o SLU só vem buscar o resultado desse trabalho. Só vem buscar o resultado do... E esse resíduo que a SLU leva é o lixo de banheiro, né? Que aí é um e o resíduo hospitalar, que parece que vocês têm ali pelo próprio, né, centro. O resíduo hospitalar ele recebe um tratamento diferenciado. E foi a norma do resíduo hospitalar que nós aplicamos no resíduo comum. Porque o resíduo comum ele era separado entre reciclado e resíduo orgânico. Então não havia separação. Na minha ótica, não há separação quando nós só pegamos o reciclado num lugar e o orgânico no outro. Aquele reciclado ele tem vários elementos que precisam ser separados também. O lixo hospitalar, pela norma da Anvisa, o gerador ele é obrigado a segregar e armazenar na origem. Então, a minha clínica, por exemplo, o lixo hospitalar eu tenho que separar lá dentro. Eu tenho que ter um programa de gerenciamento de lixo. No caso da minha clínica, eu sou responsável técnico por esse gerenciamento. E eu separo, armazeno por uma semana e existe uma empresa que vem... Aí a empresa especializada em transportar e fazer a destinação final. Essa empresa ela é contratada pelo gerador
e eu pago a eles um valor mensal para que eles possam fazer. E você tem parceiros nisso, né? Quer dizer, os primeiros parceiros são os condôminos. Os primeiros parceiros são os condôminos. Mas tem também parceiros externos da quadra. Já foi copiado esse projeto por outros prédios circunvizinhos, essa coisa toda? Pois é, isso nós estamos fazendo agora. A partir do instante, o que nós precisávamos era consolidar um processo todo e mudar a cultura, né? A cultura, ela é de jogar o lixo fora, né? E a gente precisa dizer para as pessoas, elas precisam entender que quando ela compra uma caixa de creme dental, ela comprou o creme dental, ela comprou o recipiente do creme dental e ela comprou a caixinha. A caixinha, né? É verdade. Quer dizer, essas coisas são dela. E tem valor. E tem valor. E nós nos convencionamos a falar, isso aqui eu não quero, eu jogo fora. É verdade. Só que na hora que eu jogo fora, eu estou jogando no colo de todo mundo. Né? Claro, nós estamos criando uma demanda geral que chegou no limite, né? Pelo aumento de consumo que a gente teve nos últimos anos, essa coisa veio à tona toda. Antes existia até um certo controle, mas com o aumento do consumo, e esse é um outro conceito que a gente precisa mudar também, que o consumo não é um ato neutro. Né? A hora que eu pego 1 quilo de margarina, para produzir aquele quilo de margarina, foram gastos 18 mil litros de água potável, em toda a cadeia da produção da margarina. Então, a gente precisa entender que na hora que nós estamos fazendo um ato aqui, esse ato teve um impacto ambiental em algum lugar. Lá atrás, né? Tem um precedente anterior. Uma agulha, para produzir aquela agulha, foi retirado um mineral de algum lugar que gerou um determinado impacto. Essa noção do consumo consciente que a gente precisou. O SLU, que é o Serviço de Limpeza Urbana, né, do Distrito Federal, ele já lhe procurou, já tentaram um contato para fazer uma parceria, quem sabe? Eu já procurei a SLU, marcaram uma reunião com algumas pessoas do SLU no mês que vem, e vamos lá apresentar esse processo todo e já um processo novo de coleta. Certo. Sabe, certo. Uma proposta de coleta seletiva mesmo. E não uma coleta de lixo. Não é aquela coisa, né? Exatamente. Depois, olha, Anderson, quero lhe agradecer muito você ter encontrado um tempinho para vir aqui, né, bater esse papo conosco. O Anderson, para quem não sabe, né, jogou no time do Guarani de 1978, aquele time que teve a ousadia de ser o primeiro chamado time pequeno, né, time do interior, a ser campeão brasileiro. Mas também pudera, né? Você tinha o Anderson, se eu não me engano, o Neneca, o Zenon, o Renato Pemucho, o Bozó, né? Aquela turma toda, então surpreendeu todo mundo, né? Exatamente. E vocês foram campeões dando uma peia no coitado do Palmeiras, que agora está renascendo, né? Está voltando a ser grande, né? Mas você não é torcedor do Fluminense? Não, eu torço para o mais querido. O mais querido? Quem é o mais querido? São Paulo. Ah, é São Paulino, né? Sim. Tá certo. Quer dizer, é tricolor, é primo nosso, né? Sim. Porque eu sou fluminense, né? E o Marco Antônio, que é quem sai garimpando, né, as novidades da nossa cidade, que teve a oportunidade de nos apresentar, também é fluminense, viu? Mas olha, quero lhe agradecer muito, Anderson. O nosso programa está inteiro à disposição, tá certo? Qualquer novidade, manda aqui para nós, vai ser sempre um prazer entrevistá-lo aqui, viu? Agradeço muito o convite e estaremos também à disposição para quando o programa precisar. Tá bom. E daqui a pouco o Tribuna Livre volta, aí nós vamos conversar um pouquinho sobre política de saúde pública no Distrito Federal. Tribuna Livre. Oferecimento Brasília Magazine, RD Calçados e Sapataria da Rodoviária. Estamos de volta com o Tribuna Livre e, como prometido, agora nós vamos falar sobre política na saúde. Política no bom sentido, né? Na verdadeira acepção da palavra, né? E não poderia deixar, né, de convidar nosso amigo Kleber Karpov, que é o blogueiro que mais trata com seriedade desse tema. Seja muito bem-vindo, viu, Kleber? Boa tarde. Boa tarde, Raimundo. Eu agradeço aí a honra, né, de estar novamente aqui no seu programa. E
É um desafio, né? Em Brasília nós não temos, não se tem um profissional, por exemplo, de comunicação que cubra especificamente a questão da saúde, e foi um mote que eu peguei e venho trabalhando aí nos últimos meses, tem dado muito certo. E é engraçado que você trata especificamente da saúde. E acho que você trata tão bem, você informa realmente, entendeu? Faz análise, né? Que isso tem até, eu acho que é afastar da concorrência, né? Porque fica só você, né? Mas acho que acaba virando, por exemplo, quando as pessoas... É uma referência. Né? Quando elas percebem que é um nicho interessante se explorar, daqui a pouco vai aparecer outros profissionais cobrindo também a área de saúde, o que é importante para a sociedade, principalmente, né? Porque a saúde é um caos, hoje é um caos muito grande e é uma situação endêmica de problemas. Pois Kleber, olha só, o que interessa para o contribuinte, para o cidadão, é o seguinte: ele teve uma dor de cabeça, vai no posto de saúde ou vai no hospital, ele quer chegar lá, quer ser bem tratado. Exato. E quer encontrar o médico que vai lhe curar. É isso que ele interessa. Ele não quer saber, entendeu, de outras coisas, não, ele quer aquilo que é de direito. Exatamente. Né? E isso não está acontecendo no Distrito Federal há muito tempo. Há bastante tempo. Se a gente parar para avaliar a saúde desde a gestão anterior, sempre houve problemas, mas desde a gestão anterior a coisa ficou mais crônica, né? Só para a gente situar cronologicamente, vamos falar agora da situação no atual governo. O secretário de Saúde, doutor João Batista, uma pessoa de bem, uma pessoa bem intencionada, séria e tudo, mas não conseguiu resolver o problema. Não conseguiu e já era previsto. Desde que ele assumiu a Secretaria de Saúde, um dos grandes questionamentos que foram feitos era justamente ele não entender e não conhecer a máquina da saúde pública do Distrito Federal. Porque ele era do Hospital Universitário de Brasília, né? Da Universitário, né? Um acadêmico, federal, exato. E tudo, né? Mas quando você trata da questão da máquina da saúde pública federal, você tem uma série de fatores, né, que vão desde recurso, de alocação de recursos, da quantidade de unidades de saúde que existem no Distrito Federal, que ultrapassam 400 unidades, entre hospitais, postos de saúde, centros de atendimento psicossociais, as próprias UPAs, né, hospitais de apoio. Então, é uma estrutura muito grande. Então, veja só, uma estrutura dessa, escolheu-se um médico, o médico não deu certo. Agora, escolheu-se um gestor, que não é médico, né? É apenas um gestor. Está dando certo? Olha, a expectativa das pessoas é que a coisa deve andar, mas o Fábio Gondim, que é o atual secretário, também enfrenta o mesmo problema do ex-secretário João Batista, que é o quê? Não conhecer a máquina. Óbvio, ele vai ter mais condições de mensurar do ponto de vista da gestão, do ponto de vista administrativo, a questão de recurso, a otimização de gastos, né, para reduzir os gastos públicos e tentar otimizar todo o sistema. E aí você tem uma série de variáveis, por exemplo, a questão das horas extras, né, a questão de médicos e profissionais de saúde com 2 matrículas, gratificações, exemplo da GEMOV, que é uma gratificação de movimentação. Então, a pessoa que mora em Sobradinho, que ela atende, por exemplo, em São Sebastião, né, ela tem direito a essa gratificação. A questão do absenteísmo na rede, que é proveniente justamente do excesso de carga que esses profissionais de saúde têm. Então, há uma série de fatores que o atual secretário vai ter condições, do ponto de vista da gestão, do ponto de vista administrativo, de mensurar e de tentar otimizar o processo. Então, na verdade, se você trabalhar sob o aspecto administrativo, se você conseguir fazer uma depuração, aí é o passo inicial para que você consiga ser eficiente na área de saúde. Esse é o passo inicial. Agora, o grande desafio do Gondim, qual é? A Secretaria de Saúde é uma máquina com vários vícios, e vícios graves. E vícios já arraigados. Arraigados, né? Exatamente. Então, difícil de você extirpar, né? Exatamente. Então, como se fosse um tumor já calcificado ali, né? Calcificado. E você tem, o pessoal chama das máfias, né? Tem situações ali dentro que precisam ser extirpadas. Né? Quando você fala, bom,
problema com anestesista, problema com determinados profissionais que você não consegue alocar. Um problema gravíssimo que existe dentro da Secretaria de Saúde, por exemplo, é a quantidade de profissionais, inclusive médicos, que atuam em áreas administrativas, né? Existe um levantamento, eu infelizmente não posso revelar a fonte, mas que estima que hoje nós tenhamos cerca de 1.300 médicos atuando na gestão. Né? 1.300 1.300. médicos, quer dizer, são médicos que deixam de ser médicos para serem administradores. Para serem administradores. Em cargos Deixa a atividade finalística para Exatamente. a atividade meio. Se você considerar que nós temos hoje cerca de 4.800, 5.000 médicos, você tem 1.200, você está falando aí de algo quase em torno de 30%. Uma proporção razoável. Proporção né? razoável. E a população do DF sendo penalizada porque falta profissionais. Então você tem, por exemplo, um dos grandes dilemas da falta de profissional de médico na rede de saúde, qual é? A pediatria. Né? E você tem pediatras, por exemplo, coordenando regionais de saúde. Esses profissionais poderiam estar atuando na atividade fim, atendendo as crianças. Né? Eu me lembro, Cléber, claro, mal comparando, eu me lembro que eu sou aposentado da Advocacia Geral da União, né? E na época, quando a gente estava ainda criando a AGU, essa coisa toda, que veio com a Constituição de 88, né? Tinha um sujeito lá na AGU que foi trazido, não sei de onde, o cara era primo legítimo de Deus, entendia de tudo, não sei o que e tal. E fomos para uma reunião e o cara que ditava a regra. Aí eu digo, peraí, a atividade finalística da AGU é a defesa dos interesses da União. Quem faz a defesa dos interesses da União é o advogado. Então, peraí, vamos acertar esse filme. O artista principal chama-se advogado. Exato. Todo o resto é suporte, que é a mesma coisa que tem que acontecer na saúde. Inclusive, ele tem que valorizar em termos até de salários. Né? O artista principal da saúde chama-se médico. Exato. O gestor vem para dar a condição necessária para que o médico trabalhe. Exatamente. Não é isso? Então, você não pode permitir, e aí são desvios, me parece, né? Que o médico se sinta mais atraído pela atividade administrativa do que a atividade final. Perde o nexo. Perde o nexo, ele deixa de ser médico, né? Exatamente. Você ter, por exemplo, um profissional, por exemplo, de neurocirurgia pediátrica, atuando dentro da Secretaria de Saúde, num cargo, por exemplo, dentro de uma ouvidoria, quando esse profissional poderia estar atendendo em campo, claro. Né? Imagina a quantidade de pacientes que deixam de ser atendidos porque o médico está fazendo um papel administrativo. Quer dizer, você não tem um médico para atender, mas em compensação você tem um médico que é coordenador de uma regional de saúde que poderia ser feito por um funcionário que não tem a formação médica. Exatamente. Sem problema nenhum, né? Eu acho que o remédio para tudo isso, sabe o que é? Até porque você vai enfrentar, né, as dificuldades das corporações também, Sim. né? O remédio para isso, né, já que a gente está falando na área de saúde, então vamos falar em remédio. O remédio é a transparência. Exatamente. Porque na hora que você dá informação ao público, na hora que você toma decisões coletivas, o sujeito fica até intimidado de fazer defesa de teses, né, indefensáveis. Né? Exato. Mas olha, nosso tempo está encerrando. Deixa eu te perguntar uma coisa. Tem um cabra aí que foi governador de Brasília, né? Tudo aí, logo depois que encerrou o mandato, ele fugiu para os Estados Unidos, né? Inventou uma história de que estava fazendo um curso. E agora voltou e o homem tem um problema nas costas, hérnia de não sei o quê, vive de licença médica. O cara não trabalha não, irmão? Uai, o cara não é médico? Difícil. Eu acredito... Pessoal, estou falando do Agnello, aquele que fez o pior governo de Brasília, viu? Pois é, eu acredito que ele esteja, na verdade, são informações que eu tenho, que ele está tentando conseguir uma cadeira na liderança do Senado Federal. Né? Sim, mas o governo do Distrito Federal não é obrigado a cedê-lo, se ele for requisitado. Em hipótese alguma. Se nós estamos com falta de médico, ele tem que trabalhar. Exatamente. Então fica aqui até o recado para o governador. Governador, não libere não, bote esse cabra para trabalhar, ele tem que trabalhar uma vez na vida, não é possível. Os pacientes estão ansiosos para ver ele lá só para chamar ele de incompetente. Né? Não é nem para ser atendido por ele, né? Exato. Não é nem para dar o recado. É para ter o gostinho. Para ter o gostinho de dizer, ô, compadre, que mal que você fez para nós, hein? Mas olha, Cléber, quero te agradecer muito, viu, você estar aqui conosco. E esse é um papo que não acaba nunca, né? Exato. Vamos continuar conversando fora, aqui no Tribuna Livre, mas muito obrigado aqui pela sua presença e o Tribuna Livre volta já já. E aí a gente vai falar um pouco sobre futebol. Tribuna Livre.
Oferecimento Brasília Magazine, RD Calçados e Sapataria da Rodoviária. Estamos de volta com o Tribuna Livre e agora vamos falar de futebol, principalmente futebol candango. E para falar sobre isso, nós temos, né, aqui a presença do Alan Guilard, né, que é do portal Esporte Candango. É o homem que mais entende, que mais noticia sobre o futebol do Distrito Federal. E o futebol do Distrito Federal está em festa, afinal de contas, estamos aí disputando um torneio internacional, que é o Campeonato Sul-Americano, né, a Copa Sul-Americana, o Brasília representando, e todo mundo achava que na primeira fase o cruzamento seria com o Goiás e que o Goiás estaria classificado, mas é o Brasília que está classificado, né? Exato. Seja muito bem-vindo, viu, Alan? Obrigado, Raimundo, obrigado. Você esteve lá, né, em Goiânia, né? Estive na última terça-feira no jogo, estive lá no jogo. É uma partida que realmente ninguém acreditava, inclusive a imprensa de Brasília, fomos nós do Esporte Candango os únicos a estarmos presentes lá no estádio. Poucos acreditavam, foi assim, realmente... Até porque o Goiás em ascensão, Brasília parada, né? Mas o Brasília se cuidou bem para estar se preparando. Existia uma grande dúvida em relação a essa participação do Brasília, porque é o seguinte, o Brasília não vem, devido ao nosso magnífico calendário do futebol brasileiro, o Brasília, que foi campeão da Copa Verde no ano passado, não tem calendário para o segundo semestre desse ano, por não ter sido campeão local. Então, eles só vinha treinando há 2 meses, e o Goiás vem aí, Campeonato Brasileiro. Inclusive em ascensão, se recuperando. Exato, veio de 2 vitórias, uma sobre o São Paulo e outra sobre o Vasco. Não é vitória qualquer, não. A do São Paulo foi lá no Morumbi. Exato. Né? E o do Goiás aí com um belo gol de bicicleta aí do Zé Love e na verdade, não vão gostar de vocês isso, não, viu? Eles não vão gostar muito, mas é a realidade, nós temos que falar. Então existia uma desconfiança muito grande por parte de muitos, inclusive do próprio time. É claro que o cara entra em campo, ele pensa em ganhar, pensa em passar de fase, disputar uma competição internacional pela primeira vez de um time do Distrito Federal. Não é inédito, já que é inédito, então eles tentam passar, eles tentam chegar mais à frente. Porque vão ficar na história, né? Já estão na história, né? Passaram, mas pode passar tanto melhor, que ao né? fim da partida, na última terça-feira, foi um jogo, parecia que era um título. Estavam ganhando um título. Eu tive a oportunidade de entrar no vestiário, nossa, a alegria era imensa dos jogadores. Por quê? Porque eles cumpriram o papel dele. Agora o que vier é lucro. Parabéns ao Brasília e na próxima fase devemos cruzar com o time do Sul, né? O Joinville ou o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense. Tá mais para o Atlético Paranaense, né? Porque... O primeiro jogo, o Atlético Paranaense foi lá 2 a 0 para o Atlético Paranaense, né? 2 a 0. Tá, é verdade. E agora o próximo vai ser em Curitiba, né? Em Curitiba. Então deve ser o Atlético Paranaense. Muito provavelmente. E o Gamão do Povão? Gamão do Povão que joga hoje, né? Daqui a pouco. É no Bezerrão mesmo, No Bezerrão, com portões fechados. Seria em Uberlândia, mas eu acho que foi uma decisão acertadíssima da diretoria, porque você vai se deslocar de Brasília para ir ao Uberlândia. Lá não vai ter torcida mesmo, né, do Gama, né? Os torcedores estão acompanhando. Mas aqui que o pessoal fica de fora do estádio ouvindo e tal. De repente faz um telão lá fora para a torcida. É até uma dica aí, eu acho que não dá mais tempo dessa dica, mas se a diretoria tiver pensado nisso, vai fazer isso aí e vai colocar o torcedor para acompanhar do lado de fora. De repente o time chegando, os torcedores estão lá do lado de fora dando uma força. O Gama está na Série D, né? Quer dizer, é a última série do futebol brasileiro. Mas ele pode, né, já passar para C no próximo ano, quem sabe a B e depois a A, como já efetivamente, né, fez bonito até. 98, né? Mas a Série D também é muito competitiva, né? Mas o Gama está numa situação razoável, né? Porque está em segundo lugar, está o Craque em primeiro, né? Enfrenta hoje o Craque, né? Se vencer, passa o Craque na tabela, em número de pontos, né? E depois o Craque vai se pegar com o Botafogo Ribeirão Preto. Que também, é o terceiro colocado e está ali coladinho na tabela, então a briga está entre os 3, né? Duque de Caxias e Vila Nova de Minas já estão eliminados. E a briga está entre esses 3 e o Gama está cotadíssimo. Então vamos torcer para o Duque de Caxias fazer estraga aí em todo mundo, né? Vila Nova também, né? Vai que ele quer terminar a competição honrando, né, a camisa do time, que é o natural de um time profissional. E o Duque de Caxias fez um belo campeonato carioca, né? Também, fez um campeonato carioca, chegou aí nas fases finais da competição. É verdade. Mas que coisa boa. E vamos falar um pouquinho também sobre o futebol nacional. Campeonato Brasileiro. O Corinthians da Angelina
e também do meu sobrinho, né, Neto, tá aí arrebentando, né? Tá, e as pessoas achavam que com o desfalque do Luciano, né, que vinha aí fazendo gols, e o Wagner Love, que estava na reserva e a torcida pegando no pé, substituiu o Luciano e substituiu a altura. E o Corinthians foi um time que foi reinventado na competição, né? Porque foi um time que foi desmontado, né? Perdeu o ataque, mandou o ataque para o Flamengo. Emerson e o Guerreiro, né? E, de repente, está aí o Corinthians líder com 4 pontos. Mas, na minha humilde opinião, Raimundo, o Corinthians ele tem um bom elenco e tem o melhor técnico do país atualmente. O Tite, apesar de falar demais, né? Porque o Tite tem o futebolês, que é todo dele, né? Ele tem o fala muito, né? Fala muito. Não, e ele fala e ninguém entende, nem ele, né? Mas os jogadores assimilam. Assimilam bem, né? E o time do Corinthians tem um padrão, sabe? O torcedor dele sabe o que pode esperar do time. Sabe. O torcedor já vai pro Itaquerão, principalmente, né? Que quando o Corinthians joga em casa é uma força muito grande. Ele já vai sabendo que o time tem um padrão de jogo, o time está organizado, coisas que muitos times do futebol brasileiro... Eu vejo hoje Corinthians e Atlético Mineiro bem organizados na Série A. Os outros estão muito inconstantes. Eu acho que o título vai ficar por aí. Ou Corinthians ou Atlético Mineiro. Um Grêmio chegando como uma terceira força. O Grêmio, mas eu acho que o Grêmio, o Roger ainda está acertando, né? O time, você vê que de vez em quando tem uns A melhor contratação, né? do Grêmio, inclusive, foi o Roger. Foi o Roger. E o meu Fluminense, entendeu? Apesar de estar no G4, né? Parece que vai para a Libertadores, mas olha, é uma tristeza. Eu vou lhe dizer uma coisa. Eu vi Fluminense e Joinville, Fluminense ganhando do Joinville. Tinha a obrigação de ganhar. Os jogadores do Fluminense, eles entram em campo para ganhar, perder ou empatar. Tanto faz. Quer dizer, o Fluminense é um time sem objetivo. Sem objetivo. E isso decorre, entendeu, da sua diretoria também. E se a gente for parar para analisar, antes da chegada do Ronaldinho, o time estava numa boa posição, o time estava vencendo. Eu não estou dizendo que o Ronaldinho chegou para estragar o grupo, porque eu sou fã do Ronaldinho, ele foi um cracaço de bola, ainda é, porque eu acho que ninguém perde essa habilidade. Mas o Ronaldinho, ele é quase um ex-jogador. Então ele chegou e as atenções estão muito em cima do Ronaldinho e esqueceram do restante, da molecada que estava fazendo o Fluminense jogar bem. Que tem feito a diferença, né? Você veja, o próprio Gerson, né? Que agora já foi vendido, Já foi vendido. Tem também aquele outro menino lá, o Marco Júnior. O Marco Júnior. Quer dizer, tem agora, o Scarpa, né? Scarpa também, muito bom. Agora, quem foi que disse pro Marlon que ele é craque, hein? A mídia. A mídia. Rapaz, olha, eu não entendo. Você viu um pênalti que deram contra a gente, né? No jogo contra o Figueirense? Contra o Figueirense. Aquilo nem pelado a gente faz mais. Aquele negócio de você fazer de conta que vai pegar a bola. Não faz. Aquilo não existe. Não existe. Mas a mídia vem estragando muito os jogadores, os jovens atletas que vêm surgindo no futebol. É verdade. Você vê o Gabigol lá no Santos. O Gabigol era para ser outra revelação do Santos. O Fluminense teve um jogo contra o Internacional, o Marco Júnior foi expulso. Sem motivo nenhum. E você teve notícia se houve alguma repercussão? Se eu sou presidente do clube, eu multo em 90% o salário do jogador. Ou 100 logo, né? Eu digo, meu filho, aprenda a ter responsabilidade. Você tem responsabilidade para receber salário, como é que você não vai ter para se portar? Mas, infelizmente, a gestão do futebol hoje em dia não é mais como antigamente. A gestão antigamente ensinava o cara a ser jogador e homem. É verdade. Hoje não tem muito disso. Rapaz, hoje está acabando isso. Hoje os dirigentes só pensam em lucrar. Eu sou um saudosista. Meu modelo chama-se Francisco Horta. Nossa. O Horta, ele pensava grande. Ele via um jogador de futebol, ele corria lá e comprava. Ele montou a máquina tricolor, fez o melhor time, entendeu, do Brasil na época, né? A máquina tricolor. E o Horta também cobrava, né? Cobrava. Chegava pro Rivelino e dizia, meu irmãozinho, você veio pra cá pra ganhar mais, pra jogar mais do que os outros. Lógico, exatamente. Acorda, né? Como o Ronaldinho tinha que ser hoje. Como o Ronaldinho tinha que ser, né? Como o Fred tem que ser também, né? Tem que ser também. Mas olha, Alan, o nosso tempo ele é muito curto, né? Teve televisão, né? E aí, se eu ficar falando aqui do Fluminense, a gente atravessa a noite e chega no outro sábado. Chega no outro sábado, é verdade. Mas olha, quero lhe agradecer muito. Você é um convidado permanente. Obrigado, obrigado. Para que a gente possa sempre falar do futebol local, né? Do futebol nacional. E quero agradecer aí a Sapataria da Rodoviária, Brasília Magazine, RD Calçados. Mas, acima de tudo, eu quero agradecer a você, telespectador da TV Brasília, que nos prestigia com a sua audiência, né? E nos empresta a sua
paciência. E se Deus quiser, sábado que vem estaremos juntos novamente.